graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Queridos, nós estamos felizes de poder, neste dia, compartilhar com vocês aquilo que Deus fez ao nosso coração, falou ao nosso coração, nesse culto de domingo. Saiba de uma coisa, Deus, Ele é aquele que tem despertado as nossas vidas e tem nos falado com a sua palavra de uma forma poderosa, e tem sido tão intenso o agir de Deus no nosso meio, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus falou conosco. Então fique conosco durante esse tempo, e que Deus possa, assim como falou ao meu coração, e certamente o coração da igreja, possa falar ao seu coração da mesma forma. Que Deus te abençoe nesse tempo de hoje, e assim o faça, em nome de Jesus. Fique conosco. Que posso ver se não vale de ossos seco? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra.
Profetiza sobre a vida dele, meu irmão. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida, meu irmão. Se o teu coração está no vale de ossos secos, o Senhor Jesus está nesse lugar, amém? Vida de Deus, vida, nós queremos a tua vida, Senhor. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e não acabou. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em gado. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que é a festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e não parou. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em calor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Vamos botar em oração, igreja, em nome de Jesus. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Vamos cantar mais uma vez. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em você.
não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhe disse: ó tolos, em outras traduções, honestos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde dirigiam, Jesus, como quem ia seguir adiante, eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo-o distribuía. Então os olhos deles foram abertos, reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11, os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o conheceram no partir do pão. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Santo Deus, nós adoramos o Teu nome pelo que o Senhor já tem falado no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor reúne um povo no Teu nome, com o intuito, Senhor, de adorar ao único que é digno de receber toda a glória, louvor e majestade, que é o Senhor. Nós queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor agora os nossos corações e pedir, ó Pai, que segundo a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, a Tua palavra ela possa trazer ao nosso coração o desejo de colocar em prática os princípios para assim agradarmos ao Senhor. Deus de amor, abençoa o Teu povo. Fala conosco, aliás, continua falando conosco, pois entendemos, ó Pai, de que Tu estás neste lugar e já tens falado. Eu creio, Senhor, que o Senhor continuará falando. Peço a Tua bênção, a condução e a orientação do Teu Santo Espírito, e assim eu faço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, amado, é um texto que é muito conhecido. O ano passado eu tive a oportunidade de ministrar sobre ele, e o que Deus propôs ao meu coração, e assim eu quero abri-lo para a igreja, é que eu não quero apenas ministrar hoje sobre Lucas capítulo 24, eu gostaria de ler todo o capítulo de 1 a 53, mas nós iríamos nos delongar na leitura. O correto seria isso, mas eu apenas li da onde nós vamos pensar hoje à noite. Mas eu gostaria de, na terça-feira, se assim Deus nos permitir, falar sobre Lucas capítulo 24. E gostaria também, se assim Deus nos permitir, continuar falando no domingo que vem. Porque é um texto que é muito rico, um texto que traz lições preciosas para as nossas vidas. E na noite de hoje, eu queria pensar com vocês sobre algumas questões que vieram ao meu coração no decorrer da semana, quando nós estávamos sendo ministrados. E Deus propôs esse texto ao meu coração, então diante desses fatos eu gostaria de ministrar para os irmãos. À guisa de introdução, eu quero trazer um raciocínio de um professor meu do seminário. Esse homem chama-se Geazi Costa, e ele escreveu um livro que tem por título Sua Igreja Está no Caminho Certo. E o Geazi Costa, nesse livro ele escrevendo, ele diz que Deus tem um projeto com a morte e a ressurreição de Jesus. Ele menciona, diante dessa colocação no livro dele, dizendo que Deus tem sim um projeto na morte e na ressurreição de Jesus. Ele menciona então o texto de Êxodo, capítulo 19, verso 10 e 16, e eu já vou trazer a citação só para vocês entenderem. É interessante que esse texto que o Geazi ele menciona no seu livro, ele vai falar de um período em que a nação de Israel acaba de sair do período pós-exílio, do período de exílio no Egito, e eles agora estão no deserto, a caminho de um mês. Eles chegam diante do
Monte Sinai, e diante do Monte Sinai, então Deus quer tratar com o coração daquele povo, e Deus então pede para que Moisés fale com o povo, para que o povo aguarde até o pé do Monte Sinai, mas que esse povo se santifique, esse povo obedeça algumas regras, se purifique, porque Deus iria falar com o povo. A palavra depois diz lá em Êxodo capítulo 19, a partir do verso 18, que o monte em todo fumegava. Deus desceu no monte e o monte fumegava inteiro. E ninguém poderia encostar próximo àquele monte, porque senão seria fulminado. E Deus ali naquele monte fala com Moisés, Deus naquele monte fala com o povo de Israel, Deus naquele monte institui as leis para a nação de Israel, dá a Moisés, e Deus então fala com aquele povo. Mas perceba, dentro desse texto que eu mencionei para vocês, que Deus está no monte. Somente Moisés subiu, porque Deus falou: Moisés, só para cá. Foi íntimo, falou face a face contigo, só para cá. Mas todo o povo estava lá longe, demarcou limites para que o povo não pudesse ir além, porque senão o povo seria fulminado. Essa era a tônica, Deus longe, o povo lá embaixo. O Geazi, no seu livro, ele diz que, a princípio, como relata Moisés, esqueci do mistério aqui, deixa eu ver se vai ajudar, não ajuda não. Escute. O Geazi, no seu livro, diz que a princípio, como relata Moisés, Deus está no monte que fumega. Esse monte tem raios, Deus fala através de trovões, e quem se aproximar do monte morrerá. O quadro vai mudando quando na história o Senhor pensa no seu Filho Jesus, e esse quadro já muda. Ele está mais perto de nós, não está mais no monte. Ele está entre o povo agora, Deus encarnado, Jesus Cristo, vivendo com o povo. O povo que agora, lá em Israel, estava distante de Deus, apenas ouvindo do monte, agora o Deus encarnado em Cristo Jesus está no meio do povo. O povo pode vê-lo, pode ouvi-lo, pode tocá-lo. Porém, a sua presença não seria para sempre no meio deles. Carnalmente se falando, fisicamente se falando, Jesus morreria. Então, ele teria que morrer para se aproximar ainda mais do povo. Ele não queria viver entre nós, ele queria viver em nós. E para isso teria que cumprir com o projeto do Pai, que era morrer e ressuscitar. O Geazi diz que Deus tinha um projeto. E o projeto de Deus era que Ele, em Cristo, através hoje do Espírito Santo, morasse dentro de cada um de nós. Mas para que isso acontecesse, Cristo precisaria morrer e ressuscitar. E esse é o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler fala-nos sobre a ressurreição de Cristo Jesus. O capítulo 24 vai falar que no primeiro dia da semana algumas mulheres levantaram-se de madrugada e foram até o sepulcro para ali ungir o corpo de Cristo, levar a essência, preparar o corpo. E o texto vai falar que essas mulheres, ao chegarem ao sepulcro, elas têm uma visão de anjos que dizem para elas: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então essas mulheres trazem a notícia, levam os discípulos e começam a dizer: olha, nós fomos lá ao sepulcro, 2 anjos apareceram para nós e disseram que Jesus ressuscitou. 2 dos discípulos, Pedro e João, não acreditando na palavra de 2 mulheres, correm até o sepulcro, um corre mais rápido que o outro. João chega na frente, olha por baixo lá e vê que de fato Jesus ressuscitou. E aí em seguida vem o texto que nós lemos. O texto em seguida diz: e nesse mesmo dia, perceba, no dia da ressurreição, nesse mesmo dia, 2 deles seguiam Jesus. É muito interessante pensar que tudo isso se deu no terceiro dia, no domingo, em que Cristo havia já falado que isso iria acontecer. E eu quero então na noite de hoje, espero que ajude agora, pensar com vocês sobre este tema, queridos. Andando com Jesus vivo como se ele estivesse morto. Esse fato chamou muito meu coração, porque é o que acontece aqui. 2 discípulos que conheciam Jesus, faziam parte da sua equipe. De repente, diante dos fatos que aconteceram, eles desobedecem, saem de Jerusalém e partem em direção contrária para Emaús. De repente Jesus vai andar ao lado deles, e para eles Jesus está morto. Quantas das vezes nós somos assim? Nós andamos com Jesus vivo como se ele estivesse morto. Não faz diferença nenhuma nas nossas vidas.
Quantas vezes foi assim em 2013, queridos? Nós dizemos que temos Jesus, que o servimos, mas esse Jesus não faz diferença em nós. Eu quero pensar então com vocês algumas coisas a respeito disso. Eu quero pensar justamente como ele começa aí no versículo 13. Olha só, o relato começa com as palavras, nesse mesmo dia. O que quer dizer nesse mesmo dia? Veja, devemos já fazer uma parada e nos perguntar que dia seria o dia da ressurreição. Esse é o dia. Para nós seria o dia da ressurreição. Terceiro dia, nós já sabemos, o dia da ressurreição. Mas para os dois discípulos, era simplesmente o terceiro dia. Por quê? Porque eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Então esse terceiro dia era o dia da morte de Jesus. Um dia no coração dos discípulos, dos dois que estavam indo a Emaús, dia de desânimo, dia de tristeza. O versículo diz que os dois iam para um povoado de Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém. Por quê? Porque os discípulos corriam perigo. Quando Jesus foi preso, a maioria dos discípulos se dissiparam, fugiram. Quando Jesus foi morto, a maioria deles ficaram amedrontados, escondidos dentro de uma casa, com medo de serem perseguidos e mortos, como foi o seu mestre. E esses dois discípulos, então, talvez para não correrem mais risco de vida, decidem então sair de Jerusalém e ir para Emaús. Queridos irmãos, esperamos em Deus que você tenha sido muito abençoado por esta palavra. Sabe de uma coisa? Faz grande diferença Jesus nas nossas vidas. Muita gente diz ter Jesus em suas vidas, mas ter Jesus é fazer diferença em nossos corações. Nós queremos andar com Jesus vivo e presente, e se Jesus faça a diferença. Os discípulos de Emaús não. Eles não perceberam que andaram com Jesus vivo, como se ele estivesse morto, sem poder fazer diferença nenhuma. Mas que esse Jesus faça diferença na sua vida, na sua família, no seu coração, em todo o seu ser. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, que a palavra de Deus possa ter falado no seu coração e que Jesus faça toda a diferença para a glória de Deus. Feche seus olhos, gostaria de orar com você. Senhor, eu oro pela vida dos teus filhos nessa noite. Peço ao Senhor, ó Pai, que esteja abençoando o coração de cada um deles. O Senhor sabe, ó Pai, o que os passa e o que está acontecendo em cada um dos corações. Eu oro pedindo ao Senhor que traga paz, traga alegria, traga felicidade, que Jesus seja real e verdadeiro. Ó Deus, que Jesus possa fazer diferença nos corações que já puderam te conhecer. Pai, abençoa essas vidas, toma nas tuas mãos e, ó Pai, nos ajuda a entender a tua palavra, mas não apenas entendê-la, colocar em prática nas nossas vidas, para que sejamos abençoados em todos os sentidos. Eu abençoo a vida de cada um e assim eu faço em nome de Jesus. Amém.